César. Vem cá, César. César está cuidando de uma câmera que a gente está. Opa, tudo bom? A gente está fazendo uma pequena produção aqui para fazer um vídeo mais elaborado. Então a gente está com a câmera aqui atrás gravando a conversa, né? E aí vai ter um jogo de câmera enquanto a gente vai conversando. Bacana. E aí, enquanto a gente for conversando, eu vou botar aqui para gravar a tela normal. Uhum. E aí tem 8, 10 perguntas, mas coisa muito leve, aquela ideia que a gente tinha conversado, né? Aham. Só para Legal. entender, só para entender melhor como é que é o seu trabalho, mostrar um pouco pro pessoal. É isso aí. Uhum. Legal, que bom. Fico feliz com o convite e espero que seja de ajuda. Beleza, então. Massa. Vou gravar uma aberturazinha aqui e aí a gente já começa a conversar, beleza? Beleza. Tá com o ângulo aberto aqui. Tá. Pode deixar assim. Beleza. Tô gravando aqui. Só gravar a aberturazinha, já chamo você aqui. Tranquilo. Três, dois, um. Olá, pessoal. 10.600 quilômetros separam Bauru, onde nós estamos, e Bucareste, na Romênia, de onde fala o nosso entrevistado, na ponta da linha. Hoje a gente conversa com o Davi Carneiro, jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia, tem Master em jornalismo pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, e hoje fala lá da Romênia para contar um pouco mais da experiência dele com o jornalismo de turismo, né? Vivendo tão longe, com certeza deve ter uma grande experiência para contar para a gente. Davi, bom dia para você. Obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui, abrir as portas com os estudantes da Unesp. Prazer é todo meu, Kevin. Beleza. Ixi, peraí. Preciso botar para... Ixi, erro meu. Preciso gravar a abertura de novo. Preciso botar Tranquilo. aqui o áudio, senão vai ficar zoado na hora da edição. Desculpa mesmo. Peraí, rápido. Beleza. Não tem problema. Já tá gravando ali? Tá aqui. Sério? Encerra. Abre de novo. Grava. Tá gravando? 3, 2, 1. 10.600 quilômetros separam Bauru, onde nós estamos, e Bucareste, na Romênia, de onde fala o nosso entrevistado, na ponta da linha. Hoje a gente vai conversar com o Davi Carneiro, jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia e que tem Master em jornalismo na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. De tão longe, ele atua com jornalismo de turismo e hoje vai contar um pouquinho mais da experiência dele nessa área. Davi, bom dia para você. Obrigado pela disponibilidade de conversar com os estudantes da Unesp, né? Bom dia, bom dia. Bună ziua, como diz aqui na Romênia. E o prazer é todo meu. Beleza. Davi, conta pra gente. Todo jornalista tem uma história torta, né? Muitas vezes contrariando parentes, amigos, do porquê escolher o curso de jornalismo, né? Como que você chegou nessa profissão, no seu caso? No meu caso, eu sempre tive uma atração muito grande pela leitura. Primeiro, antes de ser um bom jornalista, eu era um bom leitor. Lia muito desde criança. Sempre tive essa atração. E a escolha pelo curso de jornalismo foi meio que uma... Veio dessa minha paixão pelos livros, pela escrita, e daí veio a opção pelo jornalismo. Entendi. E, por exemplo, você tem uma pegada muito literária. Essa sempre foi um gosto desde a infância, assim. Uhum. Acho que sim, Kevin, porque, como eu te disse, sempre gostei muito de literatura, sempre fui um bom leitor. Então, daí veio essa minha queda e essa minha tendência pelo jornalismo literário, que tem muito a ver também com jornalismo de viagens, já que a parte do jornalismo de viagens da qual eu
estudo mais e que faz parte da minha atuação acadêmica e mais profissional tem a ver também com jornalismo literário de viagens, ou seja, escrever mais sobre experiências e escrever de uma maneira mais criativa, mas falar de viagens reais e de experiências reais. Aham. E esse foco na área de viagens também sempre foi assim. Ou, por exemplo, desde o começo do curso, tem vários casos, né? O pessoal que sonha em ser correspondente internacional. O que é Uhum. que te levou para a área de turismo mesmo? Então, em 2007, eu tive a possibilidade de participar de um intercâmbio. Foi a primeira vez que eu morei fora do país e eu fiz um intercâmbio com a Universidade do Minho, em Portugal. Passei um ano estudando jornalismo, né, na Universidade do Minho, como estudante Erasmus. E além de ter estudado, eu aproveitei também para. Não tinha muito dinheiro, era estudante Erasmus, mas aproveitava todas as férias e todos os dias livres para pegar a mochila, botar um mochilão e comprar um voo low cost, o mais barato possível, e tentar visitar o resto dos países. Como na Europa é possível fazer isso, já que as distâncias não são muito grandes, eu tive a oportunidade de viajar bastante e daí meio que nasceu o gosto pela viagem. Esse gosto pelas viagens eu já tinha desde a adolescência, porque desde a infância e adolescência, porque minha família sempre gostou de viajar e sempre gostou de viajar muito pelo Brasil. Eu lembro de viagens na minha infância com toda a família, com meu avô, meus tios. E como eu sou de Salvador, mas uma parte da minha família também mora no Rio de Janeiro, a gente meio que se acostumou a estar sempre no aeroporto para poder visitar eles, e meio que daí que nasceu esse gosto pelas viagens. Agora, o gosto pela literatura de viagem ou pelo jornalismo de viagem nasceu justamente dessas viagens que eu te contei, né, que eu fiz durante esse Erasmus, que a partir daí veio pela primeira vez a necessidade de contar sobre essas viagens, de compartilhar um pouco sobre aquelas experiências que eu estava vivenciando. E daí veio o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, na Federal da Bahia, que foi justamente um livro de crônicas de viagens. E a partir daí meio que entrou, né, o gosto tanto pelo jornalismo de viagem quanto pelas viagens. Entendi. E sempre muito curioso, então. Essa é Uhum. a marca da sua trajetória. E hoje você vive em Bucareste, que é que te levou para tão longe, né? Pois é, não foi uma escolha muito planejada, na verdade. Nesse Erasmus que eu fiz em Portugal, eu conheci uma romena que morava comigo na mesma residência universitária. E alguns anos mais tarde a gente se casou e por isso eu vim parar em Bucareste, por causa de uma Ah, história de amor e por causa de Ah, hoje a minha esposa, que é romena, e já tem mais ou menos uns 5 anos que eu moro aqui na Romênia com ela. entendi. E hoje você trabalha à distância escrevendo para veículos no Brasil, né? Exatamente, não só no Brasil, mas também como eu fiz um master na Espanha, né, esse master na Universidade Autônoma de Barcelona, eu também colaboro, já colaborei mais, mas continuo colaborando também com alguns veículos espanhóis, ah, mas também sempre, além das colaborações freelancers, eu sempre mantive esse desejo de ter projetos pessoais e trabalhar em projetos pessoais ligados não só com o jornalismo, mas também com a literatura, com o autoconhecimento, que também é uma das minhas paixões. E, Hum, pois bem, mas atualmente sim, trabalho como freelancer, colaboro com tanto veículos do Brasil, mas ah, também em Portugal, mas mais na Espanha. uhum. E trabalhando principalmente como freelancer, mas também você já teve passagens aqui no Brasil. Eu estava Uhum. vendo o Editor Abril, Jornal da Tarde. Isso. Essa é uma dúvida muito comum dos estudantes aqui, né? Qual que é o que você apontaria como as principais diferenças entre essas mídias tradicionais, né? Uhum. Abril, Grupo Estado, e ser um freelancer?
Eu imagino que siga pelo caminho, principalmente pela liberdade editorial, talvez. Sim, não só pela liberdade editorial, mas também pelas novas oportunidades, né, que se abriram com a internet. Hoje em dia, mais do que nunca, acho que nunca foi tão fácil você apostar em projetos próprios, seja tanto em vídeo, em fotografia, em escrita, como é o meu caso, né, que foco mais na escrita, mas hoje em dia nunca foi tão fácil você buscar também patrocínio, buscar formas alternativas de financiamento. Então, as mídias tradicionais são sim importantes, mas cada vez mais é importante também que os estudantes de jornalismo eles busquem maneiras não tradicionais de expor, de financiar o seu trabalho, né? E o jornalismo de viagem não é diferente. Hoje a grande tendência são projetos pessoais, projetos em que as pessoas fazem coisas que realmente têm um sentido grande para elas e para o seu público, e a partir daí se torna mais fácil conseguir uma maneira alternativa de financiamento, que pode ser por uma campanha coletiva, pode ser buscando marcas um, que estejam em sintonia com a sua especialização, porque assim como em outras áreas do jornalismo, é muito importante no jornalismo de viagens a gente buscar um nicho em específico que a gente possa se especializar, porque o jornalismo de viagens ele é um universo muito grande, então existem muitas possibilidades que a gente pode trabalhar com o jornalismo de viagens. Tem pessoas que se especializaram em vídeo, tem pessoas do meu curso que se especializaram em foto, tem pessoas do meu curso que se especializaram em falar apenas de arquitetura relacionada a viagens, tem outras pessoas que gostam de antropologia e fazem viagens antropológicas, viagens gastronômicas, e por último você chega na viagem. Você pode passar por uma multidão de temas e chegar só no último na viagem. Então é muito importante a gente ter muito claro, né, para quem quer seguir essa área de jornalismo de viagens, qual seria o nicho que realmente te atrai? Qual é o público que você pode realmente se tornar um especialista e manter uma boa comunicação com esse público? Então se abre todo um leque muito grande de oportunidades, né, para futuros profissionais da área. Entendi. Você citou muito questão de financiamento, né? Uhum. Para nós que estamos aqui no curso, existe essa preocupação, né? Ah, como que vai ser a minha vida quando eu sair da faculdade? Porque não apenas pela remuneração, mas a gente sabe que jornalismo é uma profissão que, quando você é um foca, já paga pouco e é bem suado para você ir galgando nessa posições, enfim. E também se discute muito aqui no Brasil a saturação do mercado, né? Então, aquela ideia de redações sendo enxugadas, cada vez menos profissionais para fazer mais funções. Da sua experiência internacional, não sei se atuando diretamente com redações aí na Europa, mas você percebe uma diferença entre o mercado brasileiro em crise e a situação aí jornalística da Europa? Sim, com certeza. Falando especificamente do jornalismo de viagens, que eu tenho mais prioridade para poder falar sobre isso, o mercado brasileiro, em comparação com o espanhol, ele sim ainda é muito fechado, existem muitas panelinhas e é às vezes mais difícil até para mim, como brasileiro, quebrar essa barreira no Brasil do que quebrar na Espanha, mesmo não sendo nativo, né, e não sendo espanhol, mas às vezes no Brasil é mais difícil. Porém, os desafios creio que são muito parecidos também, apesar de que no Brasil ainda assim essa zona é mais fechada, mas na Espanha também é um mercado que está saturado e que as pessoas, os jornalistas, eles estão sempre buscando novas alternativas de financiar os seus projetos. Então os desafios são muito parecidos, né? E com a internet, creio que temos a possibilidade também de superar esses desafios e se estamos atentos às soluções que aparecem, por exemplo, na Espanha ou nos países que falam inglês, a gente pode aplicar essas soluções no Brasil e creio que sim são possíveis. Soluções essas que muitas vezes passam por financiamento coletivo,
pela formação de coletivos de jornalistas que tenham o mesmo interesse e que possam se ajudar. Soluções que passam também por buscar, né, parcerias mais independentes com empresas, sem ter um intermediário. Então, acho que sim, é possível no Brasil a gente ultrapassar essas dificuldades. Por exemplo, o mercado de revista no Brasil, a gente sabe que é um mercado que está em queda, que muitos títulos estão fechando, demissão em massa, mas ao mesmo tempo a gente tem um exemplo que eu gosto muito, que é da editora MOL, que eu gosto sempre que buscou uma forma de um negócio alternativo, um modelo de negócio alternativo, em que eles conseguem vender as revistas, mas conseguem também não ter tanto custo com a distribuição. Então, eles conseguiram, de maneira criativa, buscar uma forma mais sustentável, mais direta, mais coletiva de se fazer isso, e tem dado certo. Então, acho que as dificuldades vêm exatamente para que possamos pensar em soluções criativas e mais coletivas também, né? Pensando mais em incluir mais profissionais e ter um trabalho mais independente. Então, apesar de que o panorama é bastante negativo no jornalismo, eu acho que coisas boas virão, entendeu? Eu tento me manter positiva na nossa área. Assim a gente também espera. Davi, você falou dessas novas possibilidades, né? Hoje você se dedica exclusivamente aos freelas, como eu posso dizer? Você trabalha com redações mesmo? Como é que é essa vivência profissional aí em Bucareste? Pois bem, aqui em Bucareste, meio que eu tento trabalhar de maneira independente e também um pouco como um correspondente internacional, né? Já que aqui eu tenho uma facilidade de viajar de maneira mais barata e mais rápida, eu consigo chegar a muitos pontos, muitas vezes gastando muito pouco e conseguindo né, fazer uma viagem de maneira muito mais barata do que se eu estivesse no Brasil. Atualmente, além do trabalho freelance, eu também tenho outras atividades, tenho outros projetos. Sou também professor de português, tenho alguns alunos de português. Então, meio que a gente vai dando um jeito, né? Vai juntando as atividades para que a gente possa também ter mais tempo para investir, no meu caso, que é o mais importante, nos meus projetos pessoais, né? Que tem a ver tanto com jornalismo de viagens, mas também com a literatura, como eu te disse. Então, meio que essas são as minhas atividades aqui. Porém, o principal vem do jornalismo de viagem e do jornalismo, não só do jornalismo de viagem, mas do jornalismo como uma espécie de correspondente internacional. Uhum. E uma pergunta clichê, né? No meio de toda essa rotina atribulada, o que é mais desafiador para você? Uhum. Acho que o mais desafiador é realmente conseguir, primeiro, furar essa barreira, pelo fato de estar longe, às vezes é mais difícil manter os contatos, fazer novos contatos, e a vida de um profissional independente, você tem que ter muita disciplina também, porque meio que você é o seu chefe, você é o editor, você é o cara que procura as pautas, você é o produtor, e você meio que tem que jogar em todas as áreas. Então, um grande desafio seria manter o tempo e organizar o tempo de maneira eficiente. E um outro desafio para mim também é essa coisa dos contatos com o Brasil, já que estou assim distante e às vezes é difícil conseguir entrar em contato com a pessoa certa na hora certa e conseguir mais contatos. Porém, até com a internet a gente vai conseguindo, meio que com a ajuda dos amigos também que estão no Brasil, eu vou conseguindo dar um jeito nisso. Sempre se dá um jeito. É. Novamente, retornando àquela questão de financiamento, né? Eu acho que é uma curiosidade muito comum. Você citou financiamentos coletivos como uma forma de se financiar, né? Todo esse trabalho. É Uhum. caro fazer esses deslocamentos, passagem aérea, hospedagem, de repente, né?
É caro ser um jornalista de viagem, por exemplo? Você atua na escrita. Quais equipamentos você utiliza? Para ter uma noção dessa ideia de custo, né? Para se manter como um jornalista de viagens. Como é que é isso? Pode sim ser caro, porém depende muito de que nicho você está voltado. Por exemplo, as minhas viagens e o meu público é um público mais interessado em viagens independentes, viagens mais autênticas, em viagens mais baratas, né? Viagens como mochileiro, ou como, não apenas como mochileiro, mas sim pessoas que querem viajar mais e de forma mais barata. Então, sim, claro que pode ser muito caro ser um jornalista de viagens, mas no meu caso, por exemplo, não é tão caro, porque eu sempre tento realizar viagens de maneira mais barata possível, muitas vezes sem muitos luxos, né? Ficando muitas vezes também. Eu tento sempre ficar, se possível, na casa de pessoas locais. Tento evitar hotéis 5 estrelas, 4 estrelas, nem pensar. Ou seja, sempre tentando fazer me inserir de maneira mais autêntica naquele contexto, né? Tentando visitar os restaurantes que as pessoas daquele local realmente frequentam, pegando transporte público junto com eles. Então, pode sim ser caro se você quiser fazer um jornalismo de viagem de luxo, por exemplo, mas também pode ser uma coisa que não seja tão cara assim. Isso é um mito que eu tento combater no meu trabalho, de que viajar é uma coisa extremamente cara e impossível. A gente pode sim encontrar alternativas para transformar uma viagem numa experiência mais barata e mais acessível, e que esteja também, né, ao acesso da maioria das pessoas. O contato humanizado, né? Se a gente se voltar mais a conhecer as pessoas, as culturas e perder um pouco essa glamorização, né? Você tem essa impressão, né, de que existe as pessoas ficam impressionadas, né, com grandes experiências, acham que o jornalismo de viagem é só tirar foto, né? Uhum, exatamente. Existe essa glamorização, né, do jornalismo de viagens, muitos seminários, né, de jornalismo de viagens, muitos professores também, né, eles focam principalmente nesse lado glamouroso de viajar, né, de seja pago para viajar ou viagens grátis, e aí você já se imagina num resort de luxo, né, no Caribe, ou não sei, tomando champanhe na França, coisas do gênero, mas a verdade é que a realidade do jornalismo de viagem, ele é tanto trabalho quanto qualquer outra editoria, né? É preciso desmistificar o jornalismo de viagens. Na verdade, muitas pessoas pensam que você vai estar em férias permanente, mas na realidade eu acho que a definição seria você estar trabalhando enquanto todo mundo que está à sua volta está de férias, entendeu? Então, realmente seria muito importante não só a parte da viagem, mas também o trabalho antes de se fazer uma matéria. Entra muito trabalho de pesquisa, muito trabalho de contato. Como no jornalismo o dinheiro sempre é pouco, a gente meio que precisa da minha experiência, eu preciso sempre maximizar sempre as viagens, ou seja, se eu faço uma viagem para um lugar, eu já preparo 2, 3, 4 pautas, já entro em contrato com 2, 3, 4 contatos, para poder fazer não apenas uma reportagem. Por exemplo, eu viajo para o Peru e posso falar sobre Machu Picchu, eu posso falar sobre a gastronomia peruana, mas também eu já busco outras 3, 4 matérias, 3, 4 focos que eu posso abordar no Peru e que eu possa também já realizar nessa viagem, né? Então, essa ideia de que você vai sair de férias, vai escrever sobre a sua experiência e vai fazer uma boa matéria não é muito verdade. Você tem que realmente fazer muito trabalho de pesquisa, muito trabalho de contato. E na hora que você viaja, você não tem muito tempo para aproveitar, porque você tem que realizar várias pautas ao mesmo tempo para transformar aquilo numa coisa viável.
né? Contactar muitas pessoas, entrevistar muitas pessoas. Então, é correria também, não é essa ideia dos sonhos, né? De que vamos viajar de graça e vamos estar permanentemente em férias. Até porque existe uma diferença também entre, claro, né? A indústria do turismo, que é uma grande indústria, é uma das maiores indústrias mundiais, né? Eu até separei aqui alguns dados sobre a indústria do turismo, que somente no ano passado, em 2018, né, foi o segundo melhor resultado nos últimos 10 anos, atingindo uma marca de 1,4 bilhões de chegadas internacionais no mundo. Somente no Brasil gerou 6,9 milhões de empregos, né? 1 em cada 5 novos empregos gerados nos últimos 5 anos no mundo vem do turismo, tem a ver com turismo. Então, essa é uma indústria extremamente potente, né? E que requer muito e que depende muito da comunicação. Porque quanto mais informados, quanto mais informação, mais e melhores viajantes teremos, né? Não só a quantidade, mas a qualidade dos viajantes. Teremos viajantes mais sustentáveis, viajantes que tragam realmente benefício para todas as partes, né? Para as comunidades, para os moradores locais, e não apenas para as grandes operadoras do turismo de massa, né? E assim, por outro lado, um lado é a potência da indústria do turismo, e por outro lado, para mim, e que é a parte que mais me atrai, seriam as viagens como algo a mais, né? As viagens como uma necessidade, porque, por exemplo, para mim, viajar é uma forma de se autoconhecer e de conhecer o diferente, né? É uma necessidade para se tornar uma pessoa mais humana, menos preconceituosa, que você possa ter uma visão mais ampla, né, sobre os seus vizinhos, sobre outros povos, e, em consequência, ter uma visão mais ampla até sobre você mesmo, né? Então, acho que viajar é algo muito além do que Caribe, ou do que resorts de luxo, ou do que essa visão de glamour que existe sobre a profissão, né? Acho que o grande desafio é a gente poder incentivar cada vez mais que pessoas possam viajar de maneira mais barata, mais eficiente, para que elas possam ter experiências mais autênticas e que elas possam também se transformar nesse ato, né? Porque a viagem, assim como para mim foi um ato transformador, eu acredito que para muitas pessoas também pode ser uma experiência transformadora, né? Então é isso que me motiva a falar de viagens e a entrar em contato com culturas diferentes, não apenas para falar sobre eles, mas para a gente poder também ter uma visão mais relativa sobre os nossos próprios conceitos e nossas próprias ideias, né? Então, a ideia é que a gente possa ir para fora, ou possa viajar. Não necessariamente você precisa ir para um país estrangeiro. Você pode, por exemplo, viajar dentro do Brasil, ir para um lugar totalmente diferente e voltar com novos olhos, né, sobre a sua realidade, sobre a sua cidade, sobre a sua casa. Então, é uma maneira de sair um pouco da zona de conforto, colocar ideias em perspectiva. Esse é um pouco da importância da viagem, um pouco além da indústria, né, massiva e da grana que movimenta, da grande indústria que se tornou o turismo. Essa questão de autoconhecimento, né? Muitas vezes se tem até uma, vamos dizer, uma falácia, né? O povo europeu é mais fechado, enquanto o povo brasileiro é hospitaleiro, né? Você aí vivendo na Romênia, o que você apontaria de diferenças culturais entre Brasil e a Romênia, né? Cara, com a Romênia, realmente, ao mesmo tempo que existem muitas diferenças, mas no fundo, somos muito parecidos. O romeno é um povo que, acho que pelo caráter latino, né, é uma língua latina, eles gostam muito de festas, gostam muito de se reunir numa mesa com os amigos e comerem bem,
falam altos, gesticulam. Então, o caráter é um povo também que tem muita criatividade, que, por exemplo, passa por muitas dificuldades, mas que sempre encontra uma maneira. Isso é muito parecido com o brasileiro. Sempre encontra uma maneira de superar aquilo de maneira criativa. Então, no fundo, apesar de todas as diferenças, somos muito parecidos. Uhum. E você escreveu 2 livros, né? E tem mais algum, se não me engano, 3 ainda para sair, né? Uhum. Conta um pouquinho dessa experiência como autor, escritor mesmo, de livros. Pois é. A minha primeira experiência foi exatamente o meu trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal, que foi um livro-reportagem, né, com crônicas de viagens, desse período do meu intercâmbio em Portugal. E, a partir daí, eu também tive experiência, né, colaborando na produção de um guia de viagens sobre o Marrocos, que foi publicado na Espanha. Alguns dos meus textos foram publicados também na Espanha, em algumas antologias de melhores crônicas de viagens. Por 2 anos consecutivos eu fui publicado. E, além disso, eu tenho esse livro que você está falando, que é um livro que eu tentei fazer algo um pouco diferente. Não falar sobre os lugares, mas falar sobre encontros. É um livro voltado sobre encontros de viagens, as pessoas que a gente encontra e o que a gente pode aprender com esses encontros. Muitas vezes, encontros de culturas totalmente diferentes e que você não compartilha nem uma língua em comum, né? Às vezes nem o inglês, mas que você acaba se comunicando muito através de outras linguagens, através de um sorriso, através de gestos, e você acaba aprendendo muito dessas experiências. E esse é o livro dos encontros de viagem. Entendi. Davi, agora voltando àquela questão, você apresentou os números, né, da indústria do turismo, Uhum, gerando aí 6,9 milhões de empregos, né? uhum, Mas recentemente aqui no Brasil, acredito que você tenha acompanhado, a gente está rediscutindo aquela questão de o Brasil ser um dos países menos visitados pelos estrangeiros, né? uhum. Mesmo na Copa e na Olimpíada, aquela média de 6 milhões e meio de turistas que vieram para cá continuou praticamente estagnada, né? E aí se discute isenção de vista, o fim daquela regra de Uhum, reciprocidade, né? Reciprocidade. Reciprocidade. exatamente. Como que você analisa isso, né? Quais que são os desafios e até, não sei, como que o pessoal aí da Europa olha para o Brasil, né? Vê como um destino atrativo? Uhum. Já saber suas impressões sobre esse assunto. É. Pois é, eu acho que esse é um grande desafio para o Brasil, né? Nosso país realmente é uma potência tão grande turística. Eu já estive em 38 países e, sinceramente, não conheci nenhum país que chegasse perto das belezas naturais que temos no Brasil. Claro, existem países maravilhosos, né? Não desmerecendo os outros países, mas, para mim, o maior luxo é poder viajar no meu próprio país e conhecer lugares diferentes no meu país. E, sinceramente, temos um potencial muito grande. Porém, claro, esse é um grande desafio, né? Como atrair os turistas estrangeiros e como também apagar essa imagem negativa de um país violento, de um país perigoso, né? De um país muitas vezes sem estrutura, que sim, é realidade, mas que muitas vezes eu percebo que é um pouco exagerada. Existe muito preconceito também nessa ideia, não? De que se eu for no Rio de Janeiro, necessariamente vai me acontecer algo de ruim, enquanto que sabemos que a realidade é uma realidade perigosa, mas que muitas pessoas também têm experiências maravilhosas, né? E que conseguem visitar o Brasil e saem do Brasil maravilhados. Então, esse é um grande desafio que eu acho que é uma questão de educação do público de fora, né, de se mostrar não só o lado negativo, mas mostrar também
o grande potencial de se fazer viagens autênticas no Brasil, de viagens em que você possa ter um contato direto com a cultura brasileira, com a gastronomia brasileira, que isso eu acho que a gente não fica devendo a nenhum país do mundo, realmente, né? E quanto à visão que na minha experiência, claro, a experiência de cada pessoa é diferente, mas sempre não só na Europa, mas principalmente em outros países, como na África, na Ásia, as pessoas têm sim uma visão muito simpática dos brasileiros, as pessoas sempre te tratam bem, sempre tem essa coisa do futebol, ainda temos essa associação com o futebol, mas, por exemplo, eu sempre cito essa experiência no Marrocos, que eu fui várias vezes, e sempre as pessoas me tratam muito bem quando eu digo que sou brasileiro. Falam sempre de Ronaldinho, de Kaká, e me convidam para a casa deles, já querem que eu conheça a mãe dele, me leva para não sei aonde, tomar chá. Ou seja, eu acho que, no geral, temos sim uma imagem positiva. Nos últimos anos, as pessoas me perguntam muito o que está acontecendo no Brasil também, né? Porque eles têm acompanhado noticiários, né, de protestos e eleições e, né, eleição do Bolsonaro, e as pessoas estão assim, nossa, o que está acontecendo no Brasil? Pelo fato do Bolsonaro ter sim uma imagem negativa aqui fora, as pessoas estão assim muito curiosas também, querendo saber o que eu acho sobre isso, qual é a minha impressão e tal. Mas, em geral, sim, se tem uma visão bastante positiva. Entendi. E assim, uma pergunta que não dá para faltar, né? Quais países você já visitou? Eu cheguei a ver a lista de mais de 30, né? E assim, qual que é a experiência mais exótica que você teve rodando o mundo, né? Viajando pelo mundo inteiro? Uma das experiências... É difícil escolher, né? Sempre é uma pergunta ingrata, né? Ter que escolher apenas algumas e deixar outras de fora, mas uma das experiências que eu gosto, que eu guardo com muito carinho é essa experiência no Marrocos, né? Que eu tive a primeira vez durante esse intercâmbio, mas depois voltei outras vezes, tanto quanto turista, como também para fazer o guia de viagens. E para mim foi uma experiência foi a experiência de passar alguns dias e viver alguns dias ao lado de uma tribo nômade no deserto. Meio que a gente fugiu das coisas turísticas e dos resorts e dessas opções e decidiu meio que fazer uma viagem mais autêntica, e a gente conseguiu essa tribo que permitiu que a gente entrasse na rotina deles e fizesse uma viagem pelo deserto junto com eles, como se eles estivessem fazendo aquilo há, sei lá, centenas de anos atrás. E foi exatamente essa, foi uma das minhas primeiras experiências e continua sendo uma das mais queridas, porque foi a partir dessa experiência que eu comecei a escrever sobre viagens. Foi a primeira vez que eu escrevi uma crônica, e daí que eu fui parar em Barcelona, vim parar na Romênia, foi tudo a partir dessa experiência do Marrocos. Turismo é impressionante, né? Uma coisa vai ligando a outra. Pois é. Davi, para encerrar, um conselho que você daria para nós estudantes? Você está falando principalmente com a turma essencialmente de quarto ano, né? Um conselho para os estudantes de jornalismo da Unesp que estão há alguns meses de deixar a faculdade. Eu diria que hoje em dia, com a internet, temos a possibilidade de fugir dos caminhos tradicionais, né? Fugir dos veículos tradicionais, de buscar projetos mais pessoais, de tentar formar coletivos, pessoas que pensem iguais a vocês, que queiram fazer a mesma coisa, para que vocês possam pensar juntos em maneiras criativas, maneiras mais sustentáveis, mais coletivas de superar as dificuldades que todos nós sabemos que vem com a nossa área, né? E para o pessoal que quer realmente se especializar em jornalismo de viagens, eu digo, uma dica seria ficar muito atento no que está sendo produzido na Espanha em jornalismo de viagens, porque esse é um campo que já é mais desenvolvido do que no Brasil, do que se é produzido nos países que falam inglês,
né? Você pode ter muitas inspirações de projetos muito bacanas através de ideias que dão certo em outros países, não só em países ricos, mas também em países como a Argentina, como a América Latina, né, os nossos vizinhos, e que têm projetos muito legais também no jornalismo de viagens. Então, inovar no formato, inovar na captação de recurso, ficar atento nas novas tendências do jornalismo e aplicar para o jornalismo de viagens. E, claro, o conselho maior de todos é que viaje, né, saia da zona do conforto. E por mais que muitas vezes seja difícil fazer uma viagem para fora, faça uma viagem dentro do Brasil, faça uma viagem para uma cidade que esteja perto da sua, mas que você nunca esteve, e tente pensar em pautas criativas, ideias criativas em que você pode fazer no caminho, né? Nesse deslocamento. Então, eu separei até algumas referências, né? Como, por exemplo, aí em São Paulo tem na Casper Libero o professor Daniel Nunes Gonçalves, que tem um curso de jornalismo de viagens. É uma especialização, né, um curso de extensão, mas que é muito bacana, eu conheci ele. Diria também para ficarem atentos nos blogs de viagens, especialmente 360 Meridianos, que é um blog que tem uma pegada muito legal de jornalismo de viagens, que é da Natália Beccatini, que também fez o Master, uma turma depois da minha. Ficar atento nas iniciativas, por exemplo, Que Mundo é Esse? Não Conte Lá em Casa, do André Fran. Tem também escritores de viagens legais aí no Brasil, como um livro do Viagens por Países que não existem, do Guilherme Canevé, e Encaramujado, de Antônio Lino, que são livros de viagens incríveis e por escritores brasileiros. Então a gente tem que estar sempre muito ligado no que está acontecendo, né? Ficar ligado não no que está acontecendo fora, mas principalmente o que está acontecendo aí no Brasil, na nossa área. Não pode ficar parado, né? Tem que se Com mexer, certeza, tem que se reinventar. com certeza. Davi, vou encerrando aqui a nossa entrevista. Nós conversamos com Davi Carneiro, jornalista formado na Universidade Federal da Bahia, tem Master em Jornalismo na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, está conhecendo o mundo e hoje dedicou um pouquinho do tempo dele para conversar com a gente, direto da Romênia. Muito obrigado pela sua participação, viu, Davi? Obrigado pela ajuda. Prazer é meu e saluto, como dizemos aqui. Saluto. Saluto. Espera aí, pode cortar. Beleza, então, Davi. Foi bem. Foi uma entrevista longa, mas vocês podem editar à vontade. Não, Espero que tenha sido, tenha ficado legal e que seja de bom uso. não, eu queria agradecer de verdade por você estar atendendo a gente, porque mesmo aqui no Brasil foi um sacrifício achar uma fonte formada em jornalismo que se dispusesse a falar com estudantes, né? Uhum. Quando está dentro da academia, ninguém quer falar com Pois é. estudante. Pois é. Prazer foi meu e isso aí. Estamos em contato. Qualquer coisa, só me contactar. Beleza, então. Aí a gente vai editar o vídeo, vai apresentar amanhã, e aí eu subo no YouTube, mando para você dar uma olhada. Massa, gostaria, isso que eu queria falar, gostaria de ter acesso depois ao vídeo. Fique tranquilo com relação a isso. Se puder botar no meu site e tal, seria legal. Massa. Opa, beleza. A gente fica feliz. Então pronto. Falando. Tranquilo, um prazer. Um abraço. E nos falamos. Um abraço. Tchau.